Daí, hypados! Vamos para mais um vídeo aqui no meu canal. Acabei de gravar um vídeo que eu vou postar, eu acho que ainda hoje, sobre substâncias ilícitas. É bem legal vocês assistirem, tá? Vou falar minha opinião sobre o assunto, minhas dicas e também as minhas experiências aí, sobre o que eu já vi, o que eu já sei sobre o assunto, enfim. E hoje eu queria só. Queria só conversar um pouco mais sobre vocês, né? Um vídeo vamos conversar mesmo, já que eu tô um pouquinho nessa vibe aqui, entendeu? Gente, eu tô postando alguns vídeos no canal. Não tá dando muita visualização. Não tá dando visualização, na verdade, né? E aí, eu comecei a postar vídeo no canal, né, pra me entreter, assim, no dia a dia. E assim, eu moro aqui no Vale do Itajaí, já falei, tem alguns vídeos aqui no canal, já falei sobre esse assunto aqui no canal. E também, eu também, moro com a minha mãe e com a minha avó, né? Então, assim, desde o ano passado, eu não consegui trampo nenhum, né? Eu saí de um estágio que eu fiz e eu não consegui mais trabalho nenhum. E aí eu tô enviando currículo, essas coisas, sabe? Mas não ligam pra precisando de alguém e tudo mais. E assim, quando eu fazia meu estágio, segundo o que dizem, né? Quando você faz estágio, é que as pessoas que fazem estágio, se eles gostam de você, você fica efetivo, né? Só que pelo que eu vi lá no banco onde eu trabalhava, pelo contexto, isso não ia acontecer comigo. Por quê? Porque já tinha passado umas 300 pessoas lá. Sério, já tinham passado uns duas, três meninas, enfim. E mais o outro menino que tinha saído e eu fiquei no lugar dele. E aí entrava gente no estágio, saía gente e ninguém se efetivava lá. Ninguém ficava efetivo lá. E eu falava, gente, como é que faz pra ficar efetivo? Claro, pra entrar em banco tem que prestar concurso público, essas coisas, né? E aí, assim, você tem que estudar antes pra fazer a prova. Isso quando você sabe onde que se faz essa prova, onde que faz a inscrição dessa prova. Porque até pra isso é impossível você encontrar. É impossível. Então só a patotinha deles que vão encontrar esse lugar pra fazer a inscrição, né? Esse site pra fazer a inscrição e fazer essa prova. E aí o que acontece? Tem a falsa teoria de que você vai se efetivar. E tinham pessoas lá até que falavam que fez estágio antes de se efetivar e que trabalham lá há muito tempo no banco. E eu tinha esperança, porque eu gostava muito de trabalhar lá. Só que o que aconteceu? Quando eu entrei, quando eu fiz a minha entrevista, na verdade, foram 5 pessoas. Eu, mais... acho que foi 2 meninas e mais 2 meninos. E aí passou eu e mais outro menino na entrevista. Então a gente fez uma prova antes, online. Depois a gente foi fazer a entrevista. E aí eu e ele passou. E aí cada um foi para um setor. Só que assim, eu comecei no dia 19 de dezembro de 2018 e ele começou em 2020. Não, ele começou em 2019 e eu em 2018. Então, assim, ele começou no dia 2, né? Uma segunda-feira. E a gente fez a entrevista no mesmo dia, enfim. E aí, com o tempo, passou um tempo, eu fui descobrindo algumas coisas. E uma dessas coisas é que o contrato da Caixa... Eu vou falar, gente, tá? Que é do banco, a Caixa Econômica, onde eu trabalhava. Fazia estágio. Até 2018, até o dia 31 de 2018, se é que 2018 é do meio de 31, mas enfim.
os estagiários, eles trabalhavam por 5 horas. E em 2019 já valia 4 horas de relógio para os estagiários. Aí eu vi, isso era setembro quando eu descobri. Aí eu falei, ué, eu já tava desconfiando porque ele começou depois de mim. Mas tudo bem, porque seria um ano de contrato pros dois, entendeu? E, na minha concepção, o mesmo contrato que foi apresentado pra mim, foi apresentado pra ele. Que era um contrato de 5 horas trabalhada, o salário de, enfim, valor X lá. E, né, que a gente ia trabalhar por um ano, enfim. E aí, eu fui descobrindo que não foi isso. Que mudaram as coisas, entendeu? Então, do nada, apresentaram uma coisa pra nós dois, só que ele saiu em vantagem, porque ele começou a trabalhar 4 horas de relógio. E eu comecei a trabalhar 5. Então, assim, eu fui a desvantagem e ele a vantagem, entendeu? Então, o mesmo contrato que foi apresentado pra mim foi apresentado pra ele, mas quando ele começou a trabalhar, ele teve vantagens, porque ele começou a trabalhar por 4 horas de relógio, entendeu? Eles estavam precisando de um estagiário que tivesse 5 horas de relógio, aí eles colocaram eu pra começar o estágio antes e o menino depois, né? E aí, olhando esse contexto, até aí tudo, né, ok. Mas eu fui vendo que tinha algumas desvantagens muito maiores pra mim. Enfim, algumas coisas eram assim. Se chegava um estagiário novo, eu tinha que sair do meu horário de trabalho, que era de manhã, pra ir estagiar à tarde. Porque o estagiário, o outro, eu tinha que trabalhar no período da tarde, né? E aí eu tinha que trabalhar no período da tarde pra ajudar esse estagiário, por 2 dias. Então eu tinha que ir em um horário que não era o meu pra estagiar, entendeu? E ajudar essa pessoa a fazer o que ela tinha que fazer, entendeu? Ensinar a ela. Eu era o instrutor. E aí, além disso, quando eu estagiava de manhã, eu tinha 15 minutos pra comer alguma coisa. Era 15 minutos. E aí, não dava tempo pra comer nada, entendeu? E eu saía de casa de manhã, então eu tinha que pegar o bus. Buzz Lightyear. Eu tinha que sair de casa de manhã, e aí eu saía, tinha que pegar o bus, então eu tinha meia hora pra me arrumar, e eu tinha que estar no ponto de ônibus, em meia hora, tá? E assim, se eu acordasse mais cedo, seria pior ainda. Vou te contar por quê. Eu tinha que sair de casa, aí eu saía de casa, tinha que pegar o bus, horário que a gente não tem muitos horários de bus, e aí eu ia lá pro centro, né? E ficava esperando por 40 minutos até o banco abrir. Sem comer nada. Saía de casa, tomava só banho, escovava os dentes, saía de casa, pegava o bus, ia pro centro, 40 minutos até o banco abrir, começava a trabalhar por 5 horas. Eu escolhi, você tinha a vantagem de escolher chegar atrasado por 15 minutos, sair mais cedo, 15 minutos mais cedo, ou no meio dessas 5 horas você pegar os seus 15 minutos de intervalo. Então tinha essa opção. O que eu fazia? Eu escolhia sair mais cedo. E aí eu saía mais cedo e ia correndo pra pegar o bus. Ia pra casa. E assim, quando eu chegava em casa, era 2 horas da tarde. Ou seja, eu ficava do outro dia, à noite, né, às 10 horas, quando eu ia dormir, mais ou menos, até as 2 horas da tarde, às vezes até as 3 horas da tarde, dependendo se o ônibus saía atrasado ou não, entendeu? Dependendo se, enfim, eu conseguia pegar o ônibus ou não, eu chegava 3 horas da tarde também. E eu ficava esse tempo todo sem comer nada, entendeu? Então, algumas desvantagens fizeram com que eu não continuasse esse meu estágio. E eu pedi pra sair. E quando eu pedi pra sair, ela falou assim, não, o outro estagiário, ele não a justificativa que eu dei foi porque eu trabalhava por 5 horas e ele por 4 e a gente ganhava o mesmo salário, né? A gente ganhava o mesmo salário e eu trabalhava mais que ele. E eu trabalhava
mais horas que ele e também trabalhava mais, entendeu? Porque eu tinha diversas tarefas que eu tinha que cumprir durante o dia e a minha gerente, ó, cobrando. Cobrava, gente, ela cobrava. Não vou dizer que ela tava sempre em cima de mim, mas assim, se eu deixava de fazer uma coisa hoje, porque não deu tempo, já que eu tinha que fazer 1, 2, 3, 4, 5 atividades que eram demoradas, que eram puxadas, que exigia do meu psicológico, que exigia da minha atenção, eu deixava pro outro dia, ela falava, ó, você não fez isso. Aí eu falava, ó, não deu, entendeu? Muita coisa, muita coisa. Eu nunca respondi ela, enfim, nunca respondi, mas assim, a forma que ela me tratava era essa, sabe? Tipo, e aí, você não fez? Eu falava, e aí? E eu também fazia estágio para 2 pessoas, porque a menina acabou saindo. Eu instruí ela e ela acabou indo para São Paulo de novo, uma confusão lá que deu com a família dela. Ela acabou voltando. Inclusive, ela era queridinha, não sei como. E aí, o que acontece? Eu fiquei trabalhando para ela e por mim. Então, eu tinha que cumprir atividade em dobro, em 5 horas, sem comer. Era horrível, gente. Mas eu gostava de fazer. Eu gostava. Eu sofreria mais um pouquinho se eu ganhasse um pouco mais. E também se eu tivesse comprado uma moto, enfim, pra me virar, alguma coisa assim, pra me depender de ônibus. Mas não foi o que aconteceu. E também se as pessoas não debochassem tanto. Porque na posição que eu trabalhava, as pessoas meio que tratavam como o qualquer, entendeu? O qualquer. Apesar de ser muito elogiado pelas minhas atividades lá, que eu cumpri até o fim. E dei minhas tripas coração pra deixar tudo organizado. Mas enfim. Eu não tenho ódio, eu não tenho rancor de ninguém. Mas aí eu pedi pra sair. Elas falaram, não, ele não trabalha por 4 horas, ele trabalha por 5 horas igual você. E eu falei, não. Porque a ficha dele tá lá anotado 4 horas. A estagiária que trabalhava aqui também, que veio depois de mim, que eu instruí ela, ganha também o mesmo salário que eu. E ela trabalha por 4 horas. Ela deixava bem claro isso. Ela até reclamava, a estagiária, porque o pessoal tem os estagiários e os jovens, né, aprendiz. E eles ganham mais, os jovens, porque eles são registrados. E a gente é por contrato. E, assim, era super desvalorizado, sabe? Mas tudo bem também. Foi um aprendizado. Aprendi muito lá dentro. E pedi pra sair. E eu acredito, assim, que ter pedido pra sair talvez tenha me afetado porque eu saí do banco, sabe? Pedi pra sair do banco. Não sei se tem essa ligação. Talvez eles manche o meu registro na cidade. E aí nunca mais eu consegui um trabalho, né? Eu nunca consegui um trabalho de carteira assinada, na verdade. E aí até hoje eu me viro assim com a mãe que ajuda a gente, com um dinheirinho ou outro que chega de qualquer coisa que eu vendo ou de, enfim, a gente vai se virando, sabe? Mas ninguém passa fome, não. Mas o que eu acho muito chato é que faz um bom tempo que eu já tô procurando trabalhar, entendeu? E aí por isso que eu tô aqui com vocês, fazendo vídeos. E pra me entreter, pra me animar, pra estar um pouco mais pra cima, sabe? E sem ter essa coisa toda de pressão emocional de eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Então tá aqui gravando vídeo com vocês, falando um pouco da minha vida, falando um pouco das minhas experiências. É tudo que eu preciso agora nesse momento pra mim não entrar em uma crise, sabe, emocional. Então, preciso me manter estável e para me manter estável, isso aqui, sabe, outras coisas que eu faço, dançar, cantar, fazer músicas, tô me animando bastante. Já vai fazer um ano, né? A gente tá em agosto. Em setembro já faz um ano que eu terminei, saí do estágio. E assim, o estágio também não ia durar até o fim, porque eles acabaram encerrando o contrato lá com a agência dos estagiários, né? A qual eu fui contratado. E aí, parece que não tem mais estagiário, não sei, alguma coisa assim. E aí eles viram realmente que eles realmente precisam de alguém. Realmente precisam do Johnny lá, sabe? Realmente
tem que dar valor mais às pessoas, independente se tem um cargo maior na empresa ou não, entendeu? E eu tenho ainda esse desejo de voltar a trabalhar no banco porque a minha experiência de lá foi incrível, sabe? Eu tive essa pessoa que não valorizava muito meu trabalho, entre umas e outras, mas não era algo que me afetava assim tão forte, entendeu? Gostava muito mais do meu trabalho do que sair da boca dessas pessoas, mas enfim. E depois eu encontrei com essa pessoa na rua. Sabe quando você meio que não quer falar com a pessoa depois de ter trabalhado tanto tempo e aí você coloca o óculos assim pra se valorizar e mostrar que, sabe, não tem nenhum sentimento afetivo com a pessoa e quer mostrar que é maior do que a pessoa. Isso é vergonhoso, tá? Depois de estudar tanto, ter tantos diplomas, ainda tá na faculdade para tentar ser uma pessoa mais requisitada dentro do seu trabalho e no mercado de trabalho, ter uma família, sabe? Você acabar se comportando dessa maneira. Nem eu, que ainda não entrei na faculdade, tenho esse sonho de entrar na faculdade, até mesmo para voltar a trabalhar no banco, não tenho esse queixo duro não, tá? Então, acho que a gente tem que manter. Acho não, tenho certeza que a gente tem que manter a nossa essência, tem que manter as nossas características. Se a característica dessa pessoa, né, é ser assim, sabe, queixo duro e querer ser acima de outras pessoas, cada um tem a sua forma de vivência e a minha não é essa. Eu não aprendi a ser assim. Então, independente da posição que eu tiver, independente do salário que eu tiver, eu sempre vou estar bem convicto de quem eu sou. Então, assim, eu fiquei muito chateado porque por divergência de contrato. Então, eu sofria bastante, assim, apesar de gostar, entendeu? Eu tive essa experiência forte de trabalho que eu precisava. E agradeço muito a experiência que eu tive, mas apesar de tudo que eu, né, de tudo que eu passei, assim, eu agradeço muito demais. E assim, por divergência de salário mesmo, por divergência de contrato com outro estagiário, achei que ele foi beneficiado e eu não, entendeu? Sendo que a gente teve as mesmas propostas, mas também vai de opinião para opinião. Acho que eu precisava sair também, mostrar que eu fiz meu trabalho completo, que eu fiz tudo que eu tinha para fazer e sou imensamente agradecido por tudo. Mas eu precisava sair naquele momento para mostrar para as pessoas que o Johnny é muito mais do que um garoto que trabalhava ali no banco, sabe? No almoxarifado, na parte de arquivos, e que as pessoas desvalorizavam, mas enfim. Também deixei meu trabalho super bem feito, dei meu nome e é isso aí. Só queria desabafar um pouquinho com vocês. Ainda não consegui emprego, tá? Acho que vocês podem olhar a data desse vídeo que eu postar, enfim. Mas falando aqui, hoje é dia... Não sei, hoje é dia 4 de agosto de 2020. Não tenho nenhum trabalho. Depois eu vou postar outros vídeos falando aí sobre os meus sonhos futuros, o que eu pretendo fazer. Mas, a princípio é isso, gente. O vídeo fica por aqui, né? Conversando e falando um pouco mais sobre a minha situação atual. E que a gente tem que se erguer, né? Reerguer, na verdade. Se ressurgir como uma fênix, força e determinação sempre. E é isso.